Bem, não tem olhos. Se eu pegar numa destas baratas, como existem no Havaí, nestas ilhas novas elas entram nas grutas e depois de 8 meses elas perdem os olhos. Isto é evolução? Não. Eu acredito que tudo o que está a acontecer nestes processos, o estímulo sobre os genes já não está a atuar e os genes que criam os olhos desligam-se. Portanto, não há nada novo, não há nada que tenha sido criado, só se desligou uma parte da máquina. Tenho aqui um cruzamento entre um leão e um tigre. É um ligre. Um cruzamento entre uma baleia e um golfinho. Um cavalo e uma zebra. Podemos brincar com os nomes. Uma zebra e um burro. E isto funciona nos mamíferos, como viram. Estes cruzamentos podem acontecer. O que acontece é que a descendência não é fértil. Nos peixes, eles são férteis. Nas plantas, nos insetos também são férteis, a descendência. E é desta forma que se criam novas variedades, novas espécies. Por vezes eu posso juntar 2 cromossomas. Chama-se o processo de fusão. E tenho um cromossoma muito longo. Será que eu acrescentei alguma informação nova aqui? Sim ou não? Não. É a mesma informação numa combinação, uma configuração diferente. Se eu olho agora para este animal, é o maior antílope que existe no mundo. Reparem que tem riscas e tem 2 chifres. Este é um kudu, também tem riscas e tem o mesmo tipo de chifres. Este é o outro animal, também tem riscas, mais uma vez os chifres semelhantes. Este é o macho e aquela é a fêmea. São tão diferentes que diríamos que são 2 espécies diferentes. E mostra a quantidade de genes que tem de haver dentro deste animal. E tudo isto tem a ver com este mecanismo de fusão que eu vos mostrei. Isto é o bongo. Tem, mais uma vez, as riscas e os chifres. Outro animal, um dos antílopes mais pequenos que existem, tem as mesmas características, mais uma vez. Todos têm o mesmo tipo de fusão nos seus cromossomas. E se eu dissesse que tudo isto é apenas um grupo, uma espécie? As diferenças não são muito maiores do que entre o Chihuahua e o Grande Danois. E, portanto, em vez de todos estes animais terem de entrar na arca, quantos é que teriam de entrar na arca? Um par. Não, não é assim. Porque é um animal limpo. Aqui temos o lobo. O lobo tem 78 cromossomas. 78. Quando olhamos para todas as raposas e todos os cães selvagens, têm entre 36 e 78 cromossomas. Se eles tiverem 36 cromossomas, são cromossomas muito longos. Quando têm 78, são bastante pequenos. E se fazemos um mapeamento do seu código genético, são exatamente iguais. E o que acontece é que em alguns destes deu-se este processo de fusão. Nós sabemos que isto é uma raça apenas, os cães. É uma raça. E estes são cães selvagens. E são todos espécies diferentes. Será que a variedade do lado direito é maior do que do lado esquerdo? Sim ou não? Não. A única diferença entre eles é o número de cromossomas, mas quando se faz o mapeamento do código genético mostra que são os mesmos genes. Portanto, eu sugeriria que todos os cães selvagens são apenas uma espécie. Quantos é que tinham de ter entrado na arca? Um par. Aqui é mesmo um par? Sim, este é um animal imundo. Vejamos agora 3 espécies diferentes. Temos o chacal, a raposa e o coiote. 3 espécies diferentes. Vamos acrescentar o lobo a este grupo. 4 espécies. No Canadá, no centro do Canadá, os lobos são muito grandes. E os coiotes também são relativamente grandes, mais pequenos do que o lobo. No Canadá, no centro do Canadá, eles podem procriar. Na costa, os coiotes são pequeninos. Não podem procriar com o lobo, mas podem procriar com os outros coiotes. E, por vezes, também há descendência, procriação entre a raposa e o coiote. Este é o dingo. E este é um cão. Cão de guarda. Eu escolhi este cão porque é parecido com o dingo. Mas o dingo está à beira da extinção. É um grande problema na Austrália, todos estão preocupados porque o dingo está à beira da extinção. Sim. E por que será que o dingo está à beira da extinção? Porque ele pode procriar-se com o cão. Cientistas, reparem, se ele pode procriar com o cão, não será que ele é mesmo um cão? Mas porque ele vive na Austrália, não pode ser um cão, é lógico que tem de ser um dingo. E eu digo-vos que é um cão. Parece um cão. Há um ditado popular que diz: se algo parece com um pato, se algo é parecido com um pato,
e caminha como se fosse um pato e faz quack como fazem os patos, então é porque é um pato. Também temos este ditado cá em Portugal, não é? Temos também genes saltadores. São transposons e posso, numa geração, mudar completamente. Darwin não sabia nada disto, não sabia nada da variação, da variedade que existe no código genético, a genética que acontece quando se faz a reprodução, toda esta mistura dos genes no processo de procriação, e a transferência de genes, e a recombinação de genes, e os genes que saltam de um lado para o outro, e ainda menos rearranjos drásticos de genes que se observam em alguns animais. E tudo isto tem de acontecer por acaso ou por desígnio. Portanto, armados com esta informação, nós podemos ser novos Darwins hoje. Chegamos a uma ilha e vemos toda esta variedade de animais que estão naquela ilha. Tanta variedade, e portanto não é possível que Deus os tenha criado como uma espécie só. Ou dizemos, isto é fácil de compreender, existe tanto potencial para a variedade no código genético que isto é uma coisa natural. Estão a conseguir acompanhar-me? Temos carnívoros no planeta Terra? Sim. Existiam carnívoros na criação original, de acordo com a Bíblia? Não. Mas um carnívoro é desenhado, projetado para comer carne, certo? Vamos olhar para este tema. Aqui temos várias raças. São todas bonitas moças. Mas os homens são ainda mais bonitos. É um concurso de beleza para homens. Não vamos ser sexistas. Vamos ficar pelas crianças. E aqui não há discussões de quem é que são os mais bonitos, os meninos ou as meninas. Aqui temos uma criança. Tem características asiáticas. Temos aqui um rapaz ocidental e ele não tem esse tipo de características. Qual é a diferença entre um e outro? Geneticamente, praticamente nenhuma. Nada. A diferença é que os genes desta criança depositam um pouco mais de gordura naquela zona da sobrancelha do que no rapaz. É o mesmo gene, apenas é utilizado mais vezes. Este rapaz é um pouco mais escuro do que aquele. Qual é a diferença? Ambos produzem melanina. Todos têm o gene que produz esta molécula. No branco, esse gene é utilizado menos vezes do que no negro. Posso forçar isto se ficar muito tempo ao sol, mas há um limite. Mas geneticamente não há realmente diferença entre os dois. A ciência diz-nos que somos muito relacionados, estamos muito perto geneticamente de um chimpanzé e que isto é uma prova da evolução. Porque partilhamos 98% dos genes com os genes do chimpanzé. E isso é uma prova da evolução. Não é nada disso. Partilhamos quase o mesmo número de genes com o rato. E só estamos a olhar para os genes estruturais. Não estamos a olhar para os genes que fazem o controle. E só para uma curiosidade, partilhamos 76% do nosso código genético com uma banana. Portanto, seguramente temos de ter evoluído a partir da banana. Portanto, não se deixem intimidar por estes argumentos da genética. Portanto, se o mundo era diferente no início, tem de ter havido alguma mudança grande desde a criação. E Deus viu tudo o que tinha criado e viu que era muito bom. É o que diz a Bíblia. E, portanto, era ou não era? Diz que Deus criou o homem para a sua glória. E não a partir, enfim, de um caminho em que tinha de evoluir até à sua glória. E Deus diz que a dieta do homem seria tudo o que tem sementes e qualquer árvore que produzisse fruto. E, portanto, o homem era um vegetariano. É isso que diz a Bíblia. Vamos ver os outros animais. Será que eram semelhantes? E, portanto, todos os animais da terra e do mar e do ar, e todos os animais que rastejam, em tudo onde há vida, eu dei as ervas verdes. A palavra carne, meat, é a palavra carne que é utilizada no inglês arcaico para comida. E, portanto, eles todos tinham plantas verdes como alimento. O que é que comia o leão nesta altura? De acordo com este texto, comia plantas. Os cientistas vão-nos dizer que isso é um disparate. Eu falo com eles muitas vezes. O que é que diz Darwin acerca deste tema? Escreveu ao seu amigo chamado Asa Gray e ele diz: eu estou surpreendido. Não quero escrever algo que seja ateu, mas eu não consigo ver tão claramente como outros esta evidência de que há um desígnio e que há uma bondade por trás disto tudo. Há demasiada miséria e desgraça no mundo
não consigo apreender como é que um Deus bom poderia criar de propósito este